Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Rick na área e hoje, rapaziada, nós vamos para o nosso primeiro vídeo aqui do canal, Crônicas do Rick. O que vai ser esse canal? Nós vamos trazer assuntos interessantes, polêmicos no mundo do esporte. Nós vamos debater aqui, nós vamos apresentar os pontos positivos, pontos negativos, se vale a pena, se não vale a pena. E a gente vai ter uma discussão sadia sobre isso. E o assunto de hoje é campeonatos estaduais. Até quando eles vão existir e eles vão deixar de existir algum dia? Eu peguei esse tema por uma matéria que eu vi no UOL falando sobre as receitas dos campeonatos estaduais. E teve um downgrade muito grande comparado ao ano de 2020, 2021 também. Então, eu resolvi fazer esse vídeo por causa disso. Porque eu achei os valores muito impressionantes. E me parou para pensar. Até quando o campeonato estadual vai ter a importância que tem hoje? Porque muitos falam, campeonato estadual não é parâmetro, mas se você perder 3, 4 jogos, o treinador já fica pressionado, já demite esse treinador, tanto é que tem campeonatos estaduais aí que demitiram já treinadores. A gente não tem nem 2 meses de futebol no Brasil, mas já se demitiram treinadores. E eu vim nesse tema. Eu achei os valores impressionantes. E minha opinião é, por que os campeonatos estaduais ainda têm essa força tão grande? Por vários motivos. Entre um deles é as federações dos principais campeonatos regionais são muito fortes na CBF. Ou seja, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, que são os que têm os principais os principais times. Essas federações têm um poder muito grande na CBF. Então essas federações, elas têm votos importantes nas decisões de presidentes, nas decisões do futuro que o futebol brasileiro vai se tornar. E a CBF, ela não vai querer comprar a briga com essas federações, sendo que essas federações é o que ajuda a manter ela lá. Então, os cartolas da CBF sabem que sem essas federações, sem os votos dessas federações, sem a influência que os presidentes das federações têm na CBF, eles não iriam se eleger. Isso é fato. E segundo também, que os clubes de futebol, eles não se movimentam para poder fazer uma mudança no campeonato. Então eles acham ruim, o campeonato é horrível, a gente joga muito, a gente pega lugares longos, o tempo de descanso é horrível, que a gente joga de 3 a 4 dias, mas não faz nada para mudar isso. Na verdade, os clubes são egoístas. Eles só pensam no que é benéfico para o seu clube. Se é benéfico para o seu clube, tá ok. Se não é benéfico para o seu clube, dane-se. Essa que é a realidade. Então esse é um dos motivos também. E outra, a gente tá cansado de saber também que os clubes estão pagando para jogar. Então o que mais ficou impressionante é Cruzeiro, aqui no Campeonato Mineiro, Cruzeiro, Atlético e América só tiveram prejuízo. O Atlético teve um prejuízo de 68 a 70 mil reais nos jogos que ele mandou no Mineirão. Então, o único jogo que o Atlético, os dois únicos jogos, na verdade, que o Atlético teve lucro foi o clássico contra o América e o jogo contra o Atlético, que o Atlético teve lucro. Foi esses dois únicos jogos que o Atlético teve. Cruzeiro também teve um prejuízo nessa casa de 60 a 70 mil reais e só teve lucro no jogo contra o América, o clássico, e provavelmente no jogo contra o Atlético deve ter lucro, que domingo que vem vai ter clássico Cruzeiro e Atlético aqui em Minas. O jogo é do mano do Atlético, que vai ser no Mineirão.
Tanto é que nisso obrigou o Cruzeiro a remanejar seus jogos do Mineirão para o Independência. Porque o Cruzeiro só estava tomando prejuízo e estava ficando insustentável jogar no Mineirão, que o Cruzeiro estava pagando para jogar. Não que no Independência a situação melhorou, que o Cruzeiro ainda paga para jogar, mas o prejuízo no Independência é menor do que no Mineirão. E o Cruzeiro não pode se dar o luxo de ter tanto prejuízo, sendo que a situação financeira do Cruzeiro é precária, todos nós sabemos disso. O América fechou com um saldo negativo de 19 mil, sendo que o único jogo que o América teve lucro, que foi o que salvou o América para não ser um rombo maior, foi o clássico contra o Atlético. E a pergunta eu lhe faço: até quando os times vão pagar para jogar? Todos nós sabemos que o campeonato não é rentável, o campeonato financeiramente é péssimo, não atrai grandes patrocínios, não atrai grandes públicos, a não ser contra os principais jogos, que é Cruzeiro, e contra o Cruzeiro, Atlético e América jogam entre si, ou quando você vai para o interior, quando o torcedor tem a oportunidade de ver seu clube do coração no interior, sendo que só vai ter aquela ali a oportunidade, a não ser que venha aqui para BH para poder ver os jogos. E um outro tópico também, o calendário é muito grande. É muitos jogos que os times jogam. Cara, para você ter ideia, são... Se Cruzeiro, Atlético e América chegar na fase finais, que vão chegar, Cruzeiro, se uma eventual clássico, Cruzeiro e Atlético na final, Cruzeiro vai ter... O Campeonato Mineiro vai terminar uma semana antes da Série B e 2 semanas antes da Série A. E a Série B começa uma semana antes da Série A. É muito pouco tempo, cara. Então, tipo assim, você vê o quão longo é o campeonato. O campeonato começa em janeiro, vai terminar em meados de maio. Então, nós temos quase 4 meses de campeonato estadual. Aí eu lhe pergunto, pra que isso? A gente tem tantos jogos, é muito prejuízo. Os jogos não são atraentes, os jogos não são rentáveis, então não há necessidade disso. Eu acho que a gente tinha que mudar seriamente nisso. E eu tô pegando Minas aqui de exemplo porque eu moro aqui em Minas e eu vejo isso. Mas eu tenho certeza que no Sul é a mesma coisa, que em São Paulo não. E eu lá já vou lhe trazer dados que comprovam isso. E São Paulo tem lucro, porque lá o campeonato é maior, tem mais times, tem os 4 grandes de São Paulo, e os times do interior de São Paulo são ricos. Então eles têm uma capacidade financeira melhor do que os times do interior daqui de Minas. Só aí tem uma diferença grande, e fora que o campeonato atrai mais. Como os times lá têm um poder aquisitivo melhor, eles conseguem montar times competitivos. O campeonato é competitivo e é atraente. E eu vou lhe trazer dados agora. Eu vi no UOL que isso me deixou assim impressionado, que o Cruzeiro ele fechou um acordo com o jornal Um Tempo para poder transmitir os jogos do Campeonato Mineiro por lá. E ele vai receber em torno de 5 milhões de reais para poder transmitir os jogos dele pelo jornal, que é uma plataforma de um streamer que é ligado ao jornal O Tempo daqui de Minas. Ele não aceitou os moldes da Globo. Tanto é que os jogos do Cruzeiro são em horários inusitados por causa desse acordo não realizado com a Globo. Atlético e América. O Atlético vai faturar 1.300.000 reais. Olha, presta atenção por esses valores. O Atlético vai faturar 1.300.000 reais. O América vai faturar 800.000 reais. E os clubes do interior, 500.000 reais. Olha os valores baixos que são. O Atlético com pay-per-view pode chegar a 7 milhões. O América com pay-per-view pode chegar a 1.800.000. E os times do interior com pay-per-view pode chegar a 800.000 reais. Esses são os valores. Você, ok, é um valor muito baixo. Para você ter ideia, a diferença, o que o Atlético vai receber
tirando o pay-per-view, que o pay-per-view pode chegar a 7 milhões, pode até chegar mais do que o Cruzeiro. Tirando o valor que que o Atlético vai ganhar, não paga o salário do Hulk. Só para você ver o quão pequeno o campeonato mineiro tá dando. 1.300.000 não paga o salário do Hulk. Que é hoje o principal jogador do Atlético. Beleza. Para você ver a diferença, o contrato anterior da Globo, eles pagavam 42 milhões para os times daqui de Minas. Olha a diferença. Tá pagando 42, de 42 caiu para 5, quase 85% de diferença. Tanto que Cruzeiro e Atlético juntos ganhavam 14 milhões e 200. Para você ver a diferença. E por que aconteceu isso? Veio a pandemia, tivemos que nos readequar. A Globo se readequou nos seus contratos, tanto que o contrato com o Campeonato Mineiro estava no fim e a Globo não ia pagar esse valor enorme que pagava para o Campeonato Mineiro. Tanto é que o Cruzeiro não aceitou e fechou com o tempo. O Atlético e o América assinaram até 2023. Provavelmente em 2023 o Cruzeiro deve entrar nesses mesmos moldes do Campeonato Mineiro das transmissões da Globo. Sendo que, na minha opinião, com pandemia, sem pandemia, iria acontecer uma hora dessa, porque a Globo não ia pagar um valor tão alto para poder transmitir um campeonato que financeiramente é péssimo, não lhe traz retorno, só traz retorno quando é jogos entre os times grandes entre si. Essa que é a realidade. Ou quando algum time do interior consegue fazer uma façanha de chegar no final e vai disputar com um time grande. É isso. E a final, né? As fases finais dá um pouco de lucro. Para você ter a diferença de produto, interesse e produto. Vamos pegar agora o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista entrou no modo inverso. O Campeonato Paulista teve um aumento de 30% das suas receitas. O Campeonato Paulista antigamente pagava 44 milhões e agora está pagando 55 milhões de reais. Para você ver a diferença, o Campeonato Mineiro recebia quase o mesmo tanto do Campeonato Paulista. Hoje o Campeonato Mineiro recebe, se chegar a 10 milhões é muito, e o Paulista aumentou. Por que isso? Simples. O Campeonato Paulista ele tem uma atratividade maior, porque tem times mais interessantes, times competitivamente melhor do que os times daqui de Minas. Os times do interior são times mais fortes do que os times do interior daqui de Minas, isso é óbvio. Lá entrega um produto melhor, lá tem uma capacidade de marketing maior, porque você está num estado onde concentra a principal economia do Brasil se concentra em São Paulo. Então, os times do interior, interior lá de São Paulo, são lugares que têm um poder aquisitivo maior. Não que o interior daqui de Minas tem, mas lá se investe melhor. E lá a competitividade é muito maior. Então isso é inegável de dizer isso. Agora eu falo, qual que é a vantagem que tem os campeonatos estaduais? Nenhuma. Essa que é a realidade. Porque os times de futebol pagam para poder jogar e não tem retorno nenhum. Uma das soluções seria fazer que nem o Atlético Paranaense, que utiliza o time sub-23 no Campeonato Paranaense. Eles utilizam o time sub-23 e isso eu acho uma ideia interessantíssima. Por quê? Porque com o time sub-23 você consegue captar jogadores para o seu time principal, para reforçar o seu time, e também para vender para times do dentro e fora do país, você ter receita. Mas aqui em Minas, tanto em Minas quanto no Sul também, que é um modelo parecido com o daqui, no Sul eu falo na questão de Porto Alegre. É complicado. Por que eu lhe digo isso? Porque aqui é muito polarizado. Aqui só tem 3 times, que é Cruzeiro, Atlético e América. No Sul é a mesma coisa. Grêmio, Inter e quiçá o Juventude. Aqui a pressão é muito grande. Se você não ganhar clássico, você já vai pressionado.
Se você perder para um time do interior, você já vai pressionado. Se você não passar para a próxima fase, que para os times grandes é obrigação passar, porque o campeonato é muito fraco, você já tem pressão. Então, já aí é complicado utilizar o Sub-23 nisso. E uma segunda forma seria fazer que nem no Nordeste, e no Nordeste e no Norte. Com a criação no Nordeste foi a criação da Copa do Nordeste e no Norte foi a criação da Copa Verde. E para mim é um modelo espetacular. Por quê? A Copa do Nordeste, eles pegam os principais clubes do Nordeste e jogam entre si. Então os grandes clubes do Nordeste jogam entre si. Fora, a competitividade lá é muito alta. Você tem uma atratividade maior, você tem lucro provavelmente maior do que os campeonatos estaduais, isso é fato. E você tem torcida maior também. E a torcida vai estar interessante, vamos supor. Você pega Bahia contra o Ceará, Fortaleza contra o Sport. Só aí tem uma diferença enorme. E fora que a Copa do Nordeste dá vaga para Sul-Americana, que só aí já é uma atratividade maior. A gente aqui no Sudeste, a gente podia fazer isso. Pegar a Copa Sudeste Sul, pegar Cruzeiro, América, Atlético. Você pega Grêmio, Inter, Juventude, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo. Fazer isso, tipo uma Copa do Nordeste. E o campeão garantisse vaga para a Sul-Americana, por exemplo. Seria interessantíssimo. A forma que nós temos que fazer é, nós temos que diminuir o nosso calendário. O calendário é muito grande, a gente tem 4 meses de competição, e para mim não precisa ter 4 meses de competição, é muito competição, é muito tempo para uma competição, e dá para dar uma enxutada nesse campeonato, mas, que nem eu disse no início do vídeo, não é rentável para as federações. As federações já não conseguem ter uma atratividade com o produto em si. Se diminuir, a receita vai diminuir, não vai ter patrocínio, e elas não querem mexer nisso. E os clubes também parece que não estão movimentados para mexerem nisso. Por isso que eu acho que, infelizmente, vai continuar essa mesmice de sempre. Mas a gente tem que mudar. Nosso calendário já é enxuto. Eu acho que é muito tempo para um campeonato estadual. O campeonato começa em final de janeiro, vai até maio. Então, tipo assim, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quase 5 meses de campeonato. 5 meses de campeonato é um tempo de quase um campeonato brasileiro. Então, a gente tem metade estadual, metade brasileiro. Então, a gente devia ter um tempo de descanso maior e um tempo menor de campeonato. Então é isso, rapaziada. Então, deixem aí nos comentários o que você acha sobre esse tema. Se você é a favor, se você é contra, se você acha que desse modelo está bom ou tem que mudar o modelo urgentemente e chutar as datas do calendário. E deixem aí no comentário para eu saber a opinião de vocês. Vamos ter aquela discussão sadia no nosso canal. Então é isso, rapaziada. Então, até o próximo vídeo com mais polêmicas, com mais críticas, não, mas com mais, eu falo, discussões sobre temas que é relevante para o nosso esporte e no esporte em geral, seja no futebol, seja em basquete. E deixa no comentário quais temas que você querem que a gente debata, fechou? Então, até mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!